Olá, estamos iniciando o podcast da ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da cidade de Guarulhos, aqui no campo de Vila Rosália, onde nós estamos. Eu, Roberto Marchiori. E eu, Cledson Bernardo. Juntos somos os entrevistadores desse podcast e hoje nós temos a grata alegria, de receber, além de ser um grande empresário na cidade, presidente de uma entidade importante, um grande amigo, Glauco Belezo. Tudo bem, Glauco? Tudo bem, Marchiori. Prazer. Tudo bem, Cledson? Obrigado pelo convite. Muito Agradecer o Elson também. Claro, nosso presidente. Bom estar com vocês. Bacana. Glauco Belezo acumula mais de 30 anos de experiência na liderança de operações e soluções ambientais em São Paulo, com expertise em gestão e auditoria na ISO 14000 e sustentabilidade corporativa. Desde dezembro de 2002, ocupa a presidência da PEG, Associação do Polo Empresarial de Guarulhos, entidade que representa os interesses das empresas de Guarulhos, atuando como elo entre o setor produtivo e o poder público. É isso aí, Glauco. Poxa, até que enfim você veio para... dificuldade de agendas aí, né? Passei por algumas situações aí que me deixaram sair. Que bom que chegou o dia. Mas deu certo. Conta um pouquinho da sua trajetória empresarial, né? Para depois a gente falar um pouco mais da PEG. Tá contar do seu lado, né? Do que te levou a esse mundo corporativo. Legal. Bom, vamos lá. Você conhece minha família inteira, né? Sem dúvida. Conhece minha mãe, meu pai também, o Glauco e a Vera Lúcia. Eles foram muito ativos aqui na cidade, né? E por uma oportunidade de negócio que meu pai encontrou, a família toda é de topógrafos, né? Então, eu gostava de ouvir meu avô falar. Meu avô falava falava ainda na época de latifúndios, né? Eram os latifúndios, os grandes latifúndios que tinham na nossa cidade. E os topógrafos da prefeitura faziam a divisão dessas áreas. A divisão dessas áreas eram feitas uma parte pela prefeitura, mas quando chegava, eles faziam a divisão dos lotes, desses grandes lotes, para as indústrias virem se instalar aqui na nossa cidade, eles precisavam demarcar onde vai ficar o galpão. Vamos fazer uma terraplanagem aqui. Nesse morro aqui, eu quero colocar meu Grêmio lá em cima. A minha área de estacionamento vai ficar aqui. E o topógrafo era uma mão de obra escassa na época, né? Então, meu pai o visionário enxergou a possibilidade de começar a prestar serviços para esses novos proprietários dessas áreas já delineadas, para prestar serviço particular para eles, para poder deixar a empresa, a estrutura pronta de topografia para poder receber a indústria, conforme o projeto do industrial. E aí ele foi criando laços, foi criando network com essa categoria das indústrias. E aquela época, Marchiori, você lembra, aquela época você conseguia falar direto com o dono da empresa, né? O dono da indústria que estava vindo se instalar. Então, ele foi criando essa conexão. Encontrou como uma oportunidade de negócio também, estando nessa área de prestação de serviço, entendeu que mesmo depois de prestar esses serviços, os empresários também tinham muitas dores para poder se instalar, que começava com asfalto, saneamento básico, energia, água. Então, no nosso polo empresarial mesmo, lá na PEG, a associação nasceu para trazer essa infraestrutura, então eram feitas cotações para asfalto e cotação para trazer energia, e eles participavam desses processos, faziam isso em comunhão com as empresas e indústrias instaladas na região, e eles cotizavam isso e abatia isso do imposto para a cidade. Então, eles mesmos acabavam levando essa infraestrutura. Também tinha topografia envolvida, mas tinha também as necessidades pontuais de cada indústria. E lá, inclusive nesse polo industrial, que foi onde nós iniciamos na parte de distribuição de água, eles tinham uma rede própria de abastecimento de água de reuso já na época, porque não tinha água potável. E as empresas consumiam muita água de galão. E eu fui o empresário da água de galão. O meu pai com o tratamento da água que era captado em poço, em brejo, mandado para a estação de tratamento da associação, fazia o tratamento e a distribuição dessa água. E aí as empresas foram vindo, chegando, foram crescendo, escassez de água, o volume de água começou a crescer demais, meu pai enxergou essa oportunidade e criou a Cantareira, que é a nossa distribuidora de água potável.
E aí eu cresci com ele desde a época de tratamento de água, que a gente começou, todo mundo começou a trabalhar cedo em casa, desde a época do tratamento de água até depois que a gente criou uma transportadora, uma distribuidora de água potável. Então eu conheço o processo do início ao fim. Foi um caminho longo, né? Nós estamos há mais de 30 anos no mercado, então teve muita dificuldade, mas também a gente criou muita expertise em muitas áreas dessa atuação que a gente tinha. E aí, junto com isso, também tem a questão de você fornece a água, não tem saneamento básico, não tem água, não tem coleta de esgoto. Então, nós também enxergamos que havia uma oportunidade de fazer a gestão, a destinação final desses efluentes dessas empresas, que tinham tanto o efluente industrial como o efluente doméstico. E aí nós estamos desenvolvendo vários serviços voltados, e hoje nós temos o Grupo Embrasan, que ele tem 5 segmentos, mas todos eles voltados com viés para alguma área de eficiência hídrica, eficiência energética, eficiência na gestão de resíduos, e aí nós estamos hoje nessa posição no mercado, né? No mercado a gente tá com bastante solução aí voltada para eficiência energética. Hoje a pauta tá para você, né? Você viu? É verdade, olha só, voltada para as questões ambientais. Glauco, olha, muito bom novamente falar que você está aqui e conhecer um pouco mais também da APEG, né? Que é uma associação voltada também para empresários, é nosso concorrente, como fala aí pra gente. Nada, parceiro. Não, concorrente nunca, parceiro sempre. Meus pais, minha mãe principalmente, né, foi bastante ativa na ZEC também, e essa parceria foi muito importante, porque a estrutura que a ZEC tem nos auxiliam em várias demandas que nós temos lá. Né? Então, essa parceria com a ZEC sempre foi estratégica e bastante atuante. O Elson me ajuda com muitas solicitações que nós temos ainda, algumas demandas que nós temos lá. O Elson já tem algumas portas abertas, ele me ajuda muito com isso. Então a gente tem uma conexão boa com a ZEC. A CIESP hoje é um pouco menos, mas é parceira da APEG também. A APEG hoje, agora em outubro, ela vai fazer 43 anos de idade. Tá? 43 anos de idade. É uma das mais antigas da cidade. E tem uma área própria, né, uma área própria de 10 mil metros quadrados, são cerca de 100 vagas de estacionamento, um prédio de 3 andares, que foi construído agora recentemente, quase terminou ele um pouco antes da pandemia, mas aí veio a pandemia, parou-se tudo, né, e aí agora o meu desafio estava em retomar a associação e criar uma estrutura para poder receber o associado. Então, o prédio está em fase aí final de acabamento, mas hoje ele já consegue receber visita, já consegue receber o associado, consegue oferecer um serviço como emprestar a sala de reunião que nós montamos especificamente para isso. Ela é reunião, ela pode ser usada como treinamento. Tem alguns equipamentos também que é voltada para a área de segurança do trabalho dentro dela lá, que fica disponível para os associados. E hoje o meu desafio está em transformar ela de uma associação que nasceu local para transformar ela numa associação regional. Então nós estamos escolhendo ali, já fizemos uma incorporação de uma outra associação antiga que tinha também a CEMAG. Então, Márcio Gaioli, né? Da Márcio Gaioli. Então, com essa incorporação, nós já conseguimos atingir ali, passando ao posto da Polícia Militar, se você for ver ao lado direito da Dutra até chegar em Arujá, nós já temos condições de começar a atender, né? Então, depois que a gente desenvolver todo esse trabalho, tem um trabalho que a gente precisa também agora dar uma adiantada. Estamos fazendo a parte de comunicação, site institucional, né, buscando parcerias. O Elson, inclusive, vai estar agora na quinta-feira, dia 10, o Sérgio do Sebrae está indo lá visitar a gente também para a gente poder fazer uma parceria e também oferecer, nós vamos oferecer a parte de ensino do Sebrae, a faculdade Sebrae. É um dos produtos que pode ser diretamente disponível. E aproveitar o prédio, a ideia é aproveitar. Aproveitar o prédio, vamos deixar à disposição do Sebrae, né? E aí começar a trazer palestras, né? O Sebrae tem bastante conteúdo, bastante coisa para contribuir, né, com o empresário de uma forma geral, né? E aí nós vamos
não só atender as grandes empresas, como também incentivar e dar apoio para as pequenas para as micro e pequenas empresas também. Então, o andar de cima dela vai ser preparado para ter uma sala de podcast também, uma TV local ali, né, para a região. Os Pimentas eu acredito que a maior parte do PIB de Guarulhos está naquela região, não só de população, mas como também de grandes indústrias. Está próximo de Bom Sucesso lá, né? Vai Bom Sucesso. Nós que somos mais antigos, a gente chama dali para frente do Trevo de Bom Sucesso, nós chamamos tudo de Bom Sucesso, mas tem os bairros, aí tem o Pimentas, tem o Sadoquim, né, tem outros, tem a subdivisão do Bom Sucesso, né, tanto que algumas comunicações, carta, entrega, você vê lá ainda, Jardim Aracília, Bom Sucesso, Guarulhos. Ainda aparece alguma coisa assim que te lembra, né? Que remete que lá é a região de Bom Sucesso. Legal. Eu vou deixar a pauta de sustentabilidade e ambiental para o Clébson, né? Porque é a praia dele. Conta um pouquinho da trajetória da PEG, assim, algumas conquistas que ela teve ao longo do tempo, não só na tua gestão, como anterior, para que o empresário que está nos assistindo tenha uma ideia, né, de quanto é importante você estar associado a uma associação como a PEG. Bacana. Boa pergunta. A PEG ela teve algumas fases, né? E algumas fases que lembravam também muitos momentos da nossa cidade. Então, quando vinha alguma obra na Dutra, quando vinha alguma alteração para a localização, aonde ia passar o rodoanel, foi discutido na nossa associação, no nosso prédio, lá foi no nosso prédio da nossa empresa, porque a sede não estava pronta, então foi na nossa sede, então foi governador. Vocês emprestavam a sede da empresa para a PEG? Para a PEG para fazer essas reuniões, então foi governador, foi o pessoal do Departamento de Estado de Rodagem, e aí se discutir aonde ia causar menos impacto a posição onde o rodoanel ia atravessar por cima da Dutra. Uma pauta importantíssima. Importantíssima, né? E que ela durou meses, anos, né? Outra que foi um grande diferencial também, que já indo para aquela virada de chave, né, de Guarulhos, infelizmente aí saindo como cidade industrial para ir para a parte logística, que não é ruim, né, mas nós temos um potencial logístico muito grande. Mas é uma mudança, né? É uma mudança. A GLP é o maior conglomerado de centros logísticos do mundo. E nós temos aqui, não sei se vocês já repararam que tem uma ponte particular lá. Essa ponte foi uma coisa de discussão com todas as instâncias, municipal, estadual, federal. Também foram discutidas lá. Por quê? Porque como é que você tem um Trevo de Bom Sucesso, que tem 20 anos aí, que estão inaugurando ele? Já inaugurou um monte de vezes. Exatamente. Aquele problema que a gente tinha de trânsito, que era muito alto antigamente. Isso era tudo fator impeditivo para você conseguir conquistar o empresário e manter o empresário na região, né? Então, esse centro logístico foi uma grande discussão, porque ele queria ter essa ponte particular, porque ele trouxe muito centros de distribuições muito grandes lá dentro. Então, você tem empresas enormes, DHL, a Riachuelo, Mercado Livre, a Shein, Shopee, Johnson & Johnson, Café Três Corações. Você imagina se eles conversaram, discutiram, acharam a posição ideal para poder fazer, mas aprovaram. Por quê? Porque se eles jogassem todo esse fluxo desse centro logístico no Trevo de Bom Sucesso... Aí que é o caos. O caos estava feito. Aí que o caos estava feito. Ô Glauco, deixa eu falar. Eu sempre falo que Guarulhos é uma cidade muito querida. Eu gosto muito de Guarulhos, tenho muito orgulho de participar de bastante coisas aqui na cidade, porque é uma das maiores cidades, né, do estado, se não for, acho que a 12ª cidade do país, onde nós temos o maior aeroporto da América Latina, temos aí 1,5 milhão de pessoas, mas temos dificuldades, na verdade. Como empresário, quais são, como empresário, como é que você vê essas dificuldades das empresas que estão vindo aqui para Guarulhos? Tem muitas empresas que estão saindo de Guarulhos pela infraestrutura, seja de mobilidade, seja como acabou de falar, né, a questão da mobilidade é extremamente importante dentro da cidade do tamanho de Guarulhos, mas além disso, quais são as dificuldades que você vê que o empresário hoje tem e que ainda não é ouvido? Eu consigo te falar um pouquinho mais particular, voltado para a nossa região.
Porque as dificuldades do empresário, de uma forma geral, ela é discutida o tempo todo e tem vários canais, né? São divergentes. Você tem cada tipo de segmento tem um tipo de dificuldade para poder vir se instalar. E o poder público não está ajudando com isso, né? Eu acho que faltam incentivos, né? Faltam incentivos. A gente tem um problema muito grave. Aí eu voltando de novo para minha região. Com a parte de segurança pública, eu tenho um problema com roubo, sequestro de carga, de caminhão, assalto de funcionários indo trabalhar, entrando e saindo do trabalho, né? Ônibus, né? Ponto de ônibus, a gente conseguiu trazer mais 2 pontos de ônibus para lá, mas entra um pouquinho na área da mobilidade. Eu estou falando de assalto em ponto de ônibus. Sim, vezes, né? Assalto em ponto de ônibus também. Então a parte de segurança está muito precária lá. Está muito precária. Nós temos até a possibilidade de contribuir com a Secretaria de Segurança Pública, porque na maioria das vezes que ocorrem essas ocorrências, né, vamos supor, vou te dar exemplo dos caminhões que são roubados lá, os caminhoneiros que são sequestrados lá na nossa região. Para entrar no mapa de calor da Polícia Civil, precisa ter o boletim de ocorrência. Muitas vezes, essas empresas que estão lá não são nem de Guarulhos, só foram levar ao passar, deixar alguma mercadoria ou retirar alguma mercadoria. Então, você não consegue pegar um boletim de ocorrência dessa pessoa, porque você não sabe nem se ela vai voltar lá nunca mais, né, na empresa, né? Então, essa problemática de segurança e principalmente também de mobilidade tem espantado os investidores da região, porque eu tenho o exemplo de uma empresa nova que acabou de se instalar lá em Guarulhos, que a menina, no primeiro dia que foi trabalhar, o carro dela foi roubado. A empresa nova se instalou, contratação nova, gente nova trabalhando. No primeiro dia que ela foi trabalhar, o carro dela foi roubado na rua. O mesmo, falando em mobilidade, né? A nossa rede viária, né? Vamos falar aqui de ponto de ônibus, de ligação de ônibus de transporte público. Muitos candidatos chegam na empresa para fazer a entrevista, mas só o tempo que ele levou para ir e voltar, ele não volta para trabalhar. Ele até inicia ali a negociação com a empresa, às vezes muitas até fazem até exame admissional, faz tudo, mas teve que ir lá mais uma vez, teve que ir lá mais 2 vezes, a pessoa fica 2 horas e meia dentro de ônibus para ir, mais 2 horas para voltar, isso espanta. Desiste, né? Isso espanta. Né? Então, ô Glauco, a gente falou aí da mobilidade. O problema da mobilidade não é só um problema urbano, é um problema de meio ambiente também, concordo? Né? Quanto mais problemas de mobilidade nós temos, mais monóxido de carbono nós temos aí emitido. Isso você acha que na tua região ele é um item que impacta não somente o meio ambiente, mas também a competitividade das empresas? Hoje, para você... Hoje as empresas confundem muito, né? Você tem muito aquele estigma de que você ser sustentável vai dobrar o preço do seu produto no final. Então, a gente entende que tem a resistência por parte de alguns empresários, né? Mas entende também que da mesma forma as pessoas que entendem o valor do ESG, né? Que entendem o poder, né, e o que ele está trazendo de exigência, né, frente às ODS aí, que estão empresas, vamos supor, de transporte lá, que você vê lá, eles têm, no pátio estacionado lá, você vê que tem uma boa parcela dos caminhões, tá? Não sei nem se vocês já tinham visto isso, mas os caminhões a gás e caminhão elétrico. Caminhão elétrico. Né? Então, as empresas que principalmente, né, voltando aí para o ESG, né, o ESG veio forçando a barra para que as empresas comecem a se adequar, porque as empresas que tomam muito empréstimo, se não tiver uma matriz de materialidade e comprovar que é ESG, né, não é greenwash, né, tem um financiamento mais barato. Isso dói no bolso do empresário também. Mas se ele está atendendo tudo isso, se ele está preocupado com a emissão de carbono, se ele está preocupado com todos esses viés, né? Boa parte dessas ODS que nós temos hoje, das 17,
ele acaba sendo beneficiado e consegue transferir valor, né? Não só para os seus clientes, como para os seus funcionários também. Porque o ESG acaba se preocupando não somente com o meio não ambiente, só né? com o meio ambiente, com as pessoas. Como é que eu vou estruturar minha organização, Exatamente. liderar, achar onde eu vou chegar, isso é muito bacana. E deixa de ser um custo para ser um investimento, porque você acaba agregando valor para a tua empresa, não só na imagem, que já é muito importante, mas na questão, na valorização das pessoas, do seu entorno. Tem tantos fatores que são positivos que dá para enumerar um monte. Né? Vou te dar um exemplo de um amigo em comum que nós temos, né? O Júnior da Perfil Líder. Sim. Ele tem uma parte de governança dentro da empresa dele que é diferenciada, né? Ele tem um time engajado trabalhando com ele lá. As pessoas gostam de trabalhar com ele. Eu participei de alguns processos com ele lá dentro. E ele é diferencial nessa parte de... ele está buscando mais ainda, tá? Ele está buscando mais ainda. Ele tá para essa parte do ESG, a parte de governança dele é muito boa. Na parte da gestão de resíduos, que eu criei um mecanismo onde eu faço a gestão do que ele tem, que ele gera de plástico e de papelão, e linkei ele com as casas André Luiz. Maravilhoso. Ele está fazendo a reciclagem desses materiais, está ajudando as Casas André Luiz e ainda recebe uma carta lá de agradecimento todo mês das Casas André Luiz por fazer a parte social e também automaticamente gerindo o resíduo dele de uma forma correta, né? Bem bacana. O Júnior já veio aqui, inclusive. Né? Já. Olha só, vamos colocar uma água aqui, vou dar um recado aqui pro pessoal. Estude no mais completo centro universitário da cidade de Guarulhos. Faça agora a sua inscrição aqui na FIG Unimesp. São mais de meio século de tradição com um corpo docente altamente qualificado. Você terá aulas com mestres e doutores e já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades de networks e estágios. Porque na FIG Unimesp o protagonista é você. Então acesse já www.fig.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 3544 0333. Seja FIG Unimesp. Legal. Glauco, a gente, da mesma forma com a PEG, a ZEC, a gente tem algumas dificuldades para fazer essa interação comunidade, empresa, poder público. Tudo isso deveria estar em sintonia, mas infelizmente isso não acontece. Como a PEG, uma associação como a PEG, pode ajudar nessa interação, né? Porque a comunidade está aí no entorno, sim, a empresa está necessitando, precisa ter essa condição para produzir, para gerar empregos, né? Tudo isso que você está falando, e o poder público só fazer o papel dele, de preferência em favor da comunidade e dos empresários. Sim. Como é que a PEG ajuda nisso? A gente faz essa comunicação, essa interligação entre os setores das empresas, né? Nós temos algumas empresas lá que são bem engajadas nessa parte, principalmente da sociedade onde está inserida, né? Posso te dar um exemplo da Camis, né? Hoje Atmos, ela tem um programa que é o que a gente mais trabalha intensificamente, porque eles têm uma cultura preocupada com tudo isso. Então eles fazem trabalho ambiental junto com a sociedade civil. Ela criou um programa que vai levar estudantes das escolas municipais que estão lá para conhecer o processo, engajar, né, mostrar a diversidade, mostrar que mulher também pode tomar conta de uma máquina, né, também pode fazer trabalhos que estão hoje, não mais tanto hoje, né, mas que eram executados só por homens, né, eles têm um trabalho de diversidade muito grande, e aí nós fazemos o quê? Nós fazemos essa comunicação, e sempre quando precisa do agente da prefeitura, ou quando tem a ação ambiental, quando nós vamos fazer uma coleta de lixo lá no nosso polo, ou quando vai fazer plantar a muda de árvore lá, nós fazemos essa comunicação também com a municipalidade. Então, várias questões são discutidas lá, e agora que a gente está fazendo um pouco mais, né, está conseguindo fazer um pouco mais, que nós estamos com a nossa estrutura ali praticamente meio que montada, nós estamos nos preparando para começar a recebê-los e eles trazerem a demanda deles e conseguir desenvolver ações em conjunto.
pensando em ESG mesmo, muitas empresas, Cláudio, você deve saber disso melhor do que eu, que você está mais envolvida com essa questão de ESG, né? Você tem o trabalho de você de ESG na ZEC, muito bonito também, parabéns. Que a gente precisa ajudar as empresas a desenvolverem essas ações de governança e social, principalmente, que você consegue fazer, mas que a empresa não consegue fazer sozinha. Muitas vezes ela não tem uma pessoa dedicada lá dentro da empresa para isso. Mas se você fizer um trabalho com a associação, vamos supor, vamos juntar 10 empresas aqui, vamos fazer uma benfeitoria no Lar dos Idosos lá. A Camis fez isso, ela fez fez captação de água de chuva e distribuição para um asilo no bairro, que está do lado da gente, né? Outras discussões que a gente está querendo levantar. É uma região que é completamente abandonada na parte de lazer. Não tem estrutura de lazer, né? Nós temos aquela praça mesmo lá, que é aquela que começa na Júlia Gaioli. Ali dá para montar uma academia ao ar livre. Fizeram um trabalho que nós sofrimos muito com enchente lá e acabavam com as casas dos moradores, então a igreja também ajudava, as empresas também ajudavam, mas uma das discussões que a gente ajudou a fazer também junto com o DR, que depois surgiu o plano de melhoria que eles tinham que fazer lá na nossa região por causa dos alagamentos, porque a água não passava do nosso bairro para o outro lado da duta para cair no Baquirivu. Então ali vivia inundado. Eles criaram um bolsão, um bolsão para receber essa água toda, como aquele da 20 metros, não tem um da 20 metros que fizeram e ele está abaixo da terra? Sim. E aí montaram um parque em cima, eles deixaram o nosso lá céu aberto. Poderiam levar um equipamento de lazer ali, na região mesmo do prédio da associação, em frente ao prédio da associação, 7h30, 8 horas da manhã, você viu o pessoal fazendo Cooper no meio dos caminhões. À tarde também é a mesma coisa. Pô, a faixa lá, quando você for conhecer, você vai ver. As faixas da rua lá e da calçada são largas. Sim. São largas, então cabe uma ciclovia ali. Qualquer pessoa que quiser ter lazer, que estiver lá na nossa região, tem que vir para o centro de Guarulhos. Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta. A gente sempre traz aqui os empresários e representantes de associações para falar sobre a cidade, né? E a gente sempre vê dores que são muito correlacionadas com o poder público. Você acha que existe uma falta de uma comunicação entre os empresários e o poder público, que não existe essa comunicação, não tem esse agente que faça essa comunicação seja mais alinhada? Ou você acha que, de fato, por essa questão de indicação, de cargo, não tem pessoas técnicas especializadas em resolver problemas como esse que você acabou de falar? Isso é um problema de ordem pública. Né? É um poder de ordem pública. Entendo, na verdade. Né? Sim, não, mas fácil de resolver. Né? Mas felizmente, né, na última gestão, em uma área ou outra, você tinha uma pessoa mais técnica. Hoje já tive experiência de conversar com o pessoal da Secretaria de Trânsito, ou conversei com uma pessoa técnica. Ela foi lá olhar presencialmente as demandas que nós tínhamos. Então, o técnico, você não precisa, às vezes, nem falar com o secretário, mas você tendo um bom técnico à frente do que precisa ser feito, as coisas socorrem melhor, né? Melhor e com mais naturalidade, né? Quebra aquele negócio de nós aqui hoje, presidentes de associação, sermos chatos com o poder público, né? Eles precisam entender que o que a gente leva é o que a população está precisando. E aí tem que se engajar, né? Tem que se desdobrar também para poder atender essas solicitações que a gente fala da população, mas a população, as indústrias contratam essa mão de obra do lado dos bairros onde estão instalados. Muitas, com a dificuldade que tem ainda de contratação, né? Que a mão de obra hoje está complicada, eles podiam investir mais na educação, criar mais
mais formas de investir, até com as próprias, o Senai que já tem aqui, Senac que já tem aqui, fazer um trabalho junto com as indústrias, entender qual é o tipo de mão de obra que está faltando, e eles se engajarem e fazer de uma forma que prepare essa população, né? Prepare essa mão de obra para que fique aqui na indústria, né? Porque eles acabam, muitas coisas que são muito específicas acabam vindo de São Paulo, acabam vindo de outros lugares. E a gente tem que fazer um trabalho para fomentar Guarulhos. A gente tem que fazer um trabalho para fomentar Guarulhos. Então, eu acho que a questão de educação também, eu acho que é muito falha aqui, na parte eles poderiam ter mais, né? A gente tinha outros projetos, né, Marcelo? Lembra do Parque Tecnológico, né? Nós tivemos aqui, através da Agende, também a incubadora de Guarulhos. Sim. Eu fui um incubado em Guarulhos. Sim, lembro disso. Fui incubado, a Ambitec. Muitos empresários hoje foram beneficiados da incubadora. Sim. E acabou, né? Mas eu não sou tão doido. Vocês falam sempre sobre incubadora, eu não sou doido dessa época ainda. Era a prefeitura que era responsável? Não, na verdade não. A agência, que é a Agência de Desenvolvimento, ela tinha algumas ações de fomento desenvolvimento e criação de oportunidades para empresários e tal, e foi criada a incubadora de empresas nessa linha. E a prefeitura era, assim, uma grande parceira, ela atuava junto com a Agende, mas muitas empresas iniciaram dentro da incubadora de empresa, como é o caso da RF Tecnologia do Ricardo França, a empresa dele, né? Então, e várias outras empresas. E a coisa foi se perdendo com o tempo, até por falta de apoio do poder público. Né? Então, isso é muito triste, né? Porque a cidade já teve algumas ações ou experimentos que poderiam ter dado muito certo. A própria criação do Parque Tecnológico, né? Você imagina que isso seria um diferencial para Guarulhos? Enorme. Enorme. Cidades como Ribeirão Preto, como Campinas, como... tantas outras, né? Mas vamos lá, não sou eu entrevistado. Mas muito bom. Fala um pouquinho sobre os novos projetos da PEG, o que vocês estão pensando, alguma coisa que você pode divulgar já? Nós estamos fazendo esse trabalho, né, que vai transformar ela de local para regional, e aí estamos fazendo uma estruturação dela de comunicação, né? Vamos fazer uma estruturação de comunicação, e preparar nosso espaço para poder oferecer o nosso espaço para os associados também. E dentro do projeto da PEG, tem um projeto que nós vamos construir um bulevar lá dentro. Né? Que legal. Então, é uma região, como não tem nada, não tem restaurante, se você for levar um cliente, for levar um gestor de alguma outra filial que está vindo para cá, você não tem lugar legal para almoçar, você não tem estrutura de farmácia, algumas coisas que você encontra nesses grandes centros comerciais, nos bulevares desses grandes centros comerciais, a gente está querendo levar para lá. E também vamos desenvolver um plano de auxílio mútuo para as empresas, porque elas são obrigadas a participar desses PANs, né? E aí o PAN que tem mais próximo está a 20 quilômetros. Tem empresa que está afiliada à PAN da cidade de Itaquá, em Guarulhos, né? e ali a região como potencial para desenvolver o seu próprio PAN e trazer muito mais agilidade nessas questões de segurança do trabalho, né, saúde ocupacional principalmente, né, que você estava à beira de uma crise, aí, um acidente grave, ou um princípio de incêndio, ou alguma coisa desse tipo, ações com a defesa civil quando tem enchentes, né, quando tem alguma coisa nesse sentido, estamos estruturando lá, e embaixo desse PAN nós vamos criar umas salas como que vão ser centros de educação. Então, nós vamos trazer trazer o privado e ofertar para o público, né? Vamos trazer o privado e ofertar para o público. Então, estão sendo criadas diretorias, né, novas na associação. A gente acredita aí que até o final do ano, se der tudo certo, a gente está bem adiantado. Bacana, aí ele volta aqui para dar, né? Mas é isso aí, realmente eu gostaria, acho que a gente está caminhando para o final já, viu? O tempo aqui passa muito rápido, né? A conversa é boa e aí... Se você quiser deixar algum tipo de mensagem final ou alguma coisa que você acha interessante falar sobre a PEG, para divulgar a PEG também, que, como disse, é uma entidade co-irmã da ZEC, né?
deixar algum tipo de contato, porque eu vejo como quanto mais estruturado tiver essa rede de relacionamento entre as associações, todo mundo ganha. É um ganha-ganha que precisa acontecer, né? Então, fica à vontade. Bom, fica aqui o meu convite, né, para você, empresário de Guarulhos e principalmente ali da região de Bom Sucesso, que é onde nós estamos instalados. Fica o convite para vocês irem conhecer a estrutura da APEG. Estamos fortalecendo ela, fazendo algumas parcerias para poder ofertar para os associados também, ter alguns diferenciais. E estamos de portas abertas. Aceitamos sugestões, estamos abertos mesmo a desenvolver parcerias e desenvolver a nossa região ali de Bom Sucesso, que está bem carente. Bacana. Site, com algum contato? Site é apegguarulhos.com.br. Tá. O site é apegguarulhos.com.br. Aí tem informações lá de contato. Tem informações de contato, tem tudo. Formulário para se filiar, né? Tem tudo lá direitinho. Bacana. Muito bom. Obrigado, viu, Glogal? Obrigado. Foi um prazer estar aí com a gente. Obrigado, Edson. Venha mais vezes. Obrigado. Vai dar para trazer mais novidades, né? É isso. É isso. Estamos finalizando o nosso podcast de hoje com Glauco Belezo, né? A gente tem a amizade para falar o Glauquinho, porque o Glauco pai que é um grande amigo de muito tempo, ele e a Vera Belezo. Um abraço aos dois. E é isso, a ZEC tem esse propósito de levar informação, experiência de vida, contribuir com esses relacionamentos entre as entidades empresariais da cidade. E nós atingimos, acredito eu, esse objetivo nesse dia. Se você quiser mais informações da ZEC também, azec.org.br, lá tem o nosso site com contato, também para como se associar, fazer parte da família ZEC, e tenho certeza que você vai, né, contribuir e mais ainda, fazer parte, você vai ganhar muito com isso, interação, proximidade com o poder público, experiências como essa de ESG, bom, aí tem muita coisa, tá bom? Obrigado por sua audiência, até na oportunidade, até mais. Tchau, pessoal. Tchau.